Fala, Fenômeno Azul, Reicast na área mais uma vez nesta temporada, trazendo aqui diversas personalidades de diversos esportes aqui de dentro do Clube do Remo. E neste episódio, mais um cara aí muito consagrado internamente no clube, um cara que faz um trabalho muito importante no futsal do clube e principalmente em outras categorias aí no psicológico que a gente pode citar por aqui. E uma conversa que a gente vai ter muito boa. Neste episódio de hoje, estou falando dele, professor Ney Carioca, ex-jogador do Clube do Remo e hoje técnico do futsal azulino. Seja muito bem-vindo ao Reicast, professor. Eu que agradeço aí o convite de vocês, muito obrigado. Prazer poder participar aí desse momento, né? Falar um pouco aí da minha carreira, da minha vida pessoal, do meu trabalho na atualidade, né? E a gente está aqui para conversar bastante coisa, falar coisas engraçadas, coisas que a gente vivenciou. E muito obrigado pelo convite aí, tá? Dessa resenha que vai ter aqui no Remo. Bom, o Reicast desta temporada está muito diversificado. Hoje a gente tem aqui o Ney Carioca para a gente tratar de um assunto que a gente tem acompanhado com muito mais frequência ultimamente, professor, que é o futsal, né? O torcedor do Clube do Remo, claro, aquele que tem ou um atleta ou que convive mais com a parte do futsal ou ama mais o futsal, né? Ele acompanha. Mas assim, tem a galera que acompanha o futebol, mas não acompanha tanto assim o futsal. A gente tem tentado trazer, né, o máximo possível das competições do Clube do Remo nesta temporada e assim a gente vai levando na frente. O senhor está no futsal do Remo há quanto tempo? Há 8 anos, né? E como você fez... 8 anos? 8 anos já. Desde 2016, que foi logo que eu parei de jogar, né? Eu recebi um convite, que na época era o treinador, ainda era o Alexandre Torres. E aí eu fiquei como auxiliar dele, aí de repente ele passou num concurso público no interior e eu assumi. O senhor saiu do futebol profissional e virou logo técnico do futsal. Na verdade, eu entrei na faculdade, logo em seguida eu já vim para o futsal. A convite desse meu amigo, né? E ele passou no concurso público no interior e foi embora e me deixou como comandante. Né? Eu ainda um pouco inexperiente no futsal, que eu sou oriundo do campo, né? E fiquei lá, né? 2016, isso aí. E já estava na faculdade, então já assumi ali a partir de 2016. Peraí, falou oriundo do futsal. Você não jogou futsal antes de ser... Joguei futsal, mas eu era muito pequenininho ainda, né? 8, 9, 10 anos, né? Aqui eu já cheguei no clube e já com 16 anos, na categoria juvenil, né? E já cheguei aqui em 96, já no campo, diretamente pro campo. Tá? Já cheguei diretamente pro campo. Deixa eu ajeitar aqui, que tá um pouco longe. Aí, papai, ficou bom agora. Mas, até na imagem ficou legal. Mas assim, o senhor chegou no Remo para jogar futsal? Não, cheguei no Remo para jogar campo já. Mesmo? Com quantos anos? 16? 16 anos. Mas jogando futsal só fora do Remo? Futsal só no Remo, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? Meu pai veio transferido para cá em 96. Lá eu jogava no time de futsal do Botafogo e campo do Botafogo, que era feito em Marechal Hermes na época, sim, né? Isso aí era na época Marechal Hermes. E aí vim para cá com o meu pai, né, com a minha família toda, né? Meu pai era da aeronáutica e veio transferido para cá. E aí eu já fui fazer um teste no Remo na época. Já 96. Campo aqui o teste foi aqui no Bainão, lá do outro lado, né? A categoria de base ficava lá na época. E aí eu fiz um teste lá. Tinha um monte de moleque. Minha mãe passou lá e viu: meu filho, tem um monte de moleque aqui, vem aqui. Aí ela passou no ônibus, viu e falou: ó, lá no Bainão tem um monte de moleque, vai lá. Eu fui, peguei minha chuteira e vim para cá. O treinador era o Hugo Cavalcante, meu primeiro treinador aqui foi o Hugo Cavalcante, 1997. Tome. 96, 97, é isso mesmo, é 97. E aí eu passei no teste, e aí comecei a 96, 97. Já estava treinando no Botafogo, já tranquilão? Sim. Tu era jogador da base dele lá? Do Botafogo, era a categoria juvenil do Botafogo, infantil do Botafogo, que aí eu vim pra cá já subi de categoria, juvenil, entendeu? E foi uma das coisas que eu acho que me ajudou, foi porque eu falei para eles: ó, eu vim do Rio de Janeiro, sou do Botafogo e queria fazer um teste. E eu acho que eles me olharam um pouquinho diferente por ter vindo do Rio, de um time grande e tal, e eu acredito que isso ajudou muito. Bora observar aí. E aí eu fui seguindo dentro do clube, né? Isso aí já 97, 98. E aí quando foi em 98 foi bem legal, porque eu estava no meu segundo ano de juvenil, a gente já tinha sido campeão, eu estava com uma moralzinha dentro do clube, né? 16 anos, 17 anos com uma moralzinha. E eu me lembro que eu fiz a minha primeira partida profissional, que muita gente não lembra disso, mas existia antes, no Dia do Trabalhador, um jogo amistoso entre Paysandu e Remo, com portões abertos no Mangueirão. E o treinador na época era o Máriozinho, eu acho que está até hoje. Sim, na comissão. Até hoje. E ele me puxou para fazer parte desse jogo.
né? Mangueirão lotado, ainda era bandola. Além do Hugo, era o Máriozinho também que comandava. Não, mas aí o já tinha mudado. Máriozinho era do Sub-20, ele me puxava sempre tá. para jogar ali no Sub-20, para completar elenco do Sub-20. E ele me convidou para vir para esse jogo, né? Eles acreditavam muito no meu potencial na época como atleta. E eu joguei. Tua primeira vez no Estádio Olímpico? Minha primeira vez jogando no gramado foi dia 1º de maio de 1998. Haja memória Foi aí. no Dia do Trabalhador. É verdade, esse jogo passou ao vivo. Quanto foi, lembra? Foi 2-0 pro outro lado. Égua, não. Mas é assim mesmo. Faz parte, né? Eu entrei e já tava 2-0. Ano que vem a gente joga já. Eu entrei e tava 2-0. Ah, tá tirando aqui. Mantive o padrão. Eu entrei no segundo tempo, tava 2-0. Terminou 2-0. Mas aí, querendo ou não, já é uma vitrine, já é uma oportunidade que tu tem dos próprios... Pra mim foi ótimo, porque eu tinha só 17 anos, né? 17 anos de jogar um jogo profissional. E eu lembro que tinha muitos jogadores de nome na época, né? Tu lembra, galera? Lembro. Torcedor saudosista, vai ver agora, vai acompanhar alguns nomes aí. Eu entrei no lugar do Ney Sorvetão na época, em 98, aí, né? Fiz a dupla de zaga junto com o Mi Conceição. Tu já era chamado de Ney Carioca? Me tornei Ney Carioca pelo seguinte fato. Porque o Ney Sorvetão já tinha o nome de Ney e ele era um cara muito famoso aqui na cidade. A zaga era Ney Belterra. Difícil, hein? Tua vida era difícil, hein? Era difícil. E eu, molecão, né? Ainda era Ney, só Ney. E aí o pessoal da imprensa mesmo chegou e falou: pô, tu é do Rio, vou botar Ney Carioca. E começou a ficar. Ney Carioca, Ney Carioca, Ney Carioca. E eu assumi, aceitei esse codinome. E eu gostei e ficou. Então isso aí foi mais para diferenciar do Ney. Que o nome do Ney não é Ney, é um outro nome. Com o Ney, tipo com assim, Ednei, Oswaldinei, né? Isso aí. O teu é Ney. O meu é só Ney, de fato. Não, foi até melhor botarem Ney Carioca, porque se tu deixasse a galera profissional botar um apelido em ti, já era. Ia ficar. E ficou legal assim, ficou legal até hoje, as pessoas me chamam de Ney Carioca e tá tudo bem. E foi assim, e aí a gente foi seguindo, depois de 98 eu começava a treinar no profissional direto. Te ajudou muito esse jogo aí a ficar mais próximo do profissional nessa época de transição? Muito. Foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, na época o Mangueirão ainda era bandola, geral ali bem pertinho, né? Aquela gritaria, o estádio estava lotado, né? O estádio estava lotado. E eu realmente fiquei muito nervoso, absolutamente normal. Jogo ao vivo, minha família toda assistindo, pô, muito bacana. Uma sensação que a gente não esquece até hoje. Tanto é que eu não me esqueço do horário, né? Do horário não, do dia, né? Dia 1º de maio. Era um jogo que tinha sempre, todo ano aqui na nossa cidade, que era portões abertos e o estádio estava lotado. Uma chance até para o torcedor, né? Acompanhar o time mais de perto, pelo valor, não tem valor, né? No caso, ser de graça. Ser de graça. O cara poder ir pro Mangueirão também. Sim, levar a família, levar todo mundo. Na época ainda outros tempos também, né? Ainda podia o bandeirão, aquele bandeirão muito grande, era muito bacana. Mas assim, dentro dessa parte aí, ajudou você na transição a ir pro profissional jogar com essa galera, né? Sim, eu fiquei ainda treinando ainda 98, 99. Aí em 99 eu dei uma fugida pro Suriname. Aí voltei. Foi jogar bola pra lá? Fui. O treinador chamado Lupercínio me levou pra lá. O que ele foi fazer? O que tu foi fazer pra lá? Né? Fui jogar profissional. Não, mas tipo assim, no Suriname, no centro mercado. É porque assim, aqui eu ficava treinando 20 e iria pro profissional. Aí eu não era tão remunerado, né? Não tinha um contrato ainda na época, que antigamente você estourava com 20 anos. Eu tava com 18, 19, já queria trabalhar, já queria fazer o dinheiro, pô, né? Queria ser remunerado, queria ser valorizado. E eu não estava sendo. E aí o Lupercínio me pegou e falou: tu quer ganhar dinheiro? Eu falei: pô, agora. Suriname, papai. Suriname. Aí eu: sério? Ele falou assim: é. Aí falou em dinheiro, só por isso que depois. Aí eu falei, ele falou: não, e ele foi legal que ele falou assim: não, Ney, tu vai receber lá na época, era $600. Tu vai receber $600, você vai morar na casa, vai ter treino, vamos embora. Preciso de você lá. Ele levou 5 daqui. Lembra o clube, qual era? Ai, meu Deus. Dego. 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 Era um time que tinha lá, eu acho que nem existe mais. Era um presidente que era engraçado, ele era um cara grandão, assim, morenão, bem grandão. E ele me levou pra lá também, ele gostava de mim pra caramba. E eu fiquei lá, cara, uns 6 meses, né? Aí quando eu voltei, o pessoal daqui foi lá em casa, né? Eu me lembro que foi esse episódio que aconteceu comigo foi muito engraçado, porque ele foi comparado com aquele zagueiro que foi pro Real Madrid,
Só que eu fui para Suriname. Pro Suriname. Lembra aquele zagueiro que foi pro Real Madrid, rapaz? Que eu esqueci o nome, que ele era daqui do Remo, ele era do Maranhão, veio pro Remo, e do Remo ele foi pra Espanha e jogou no Real Madrid. É desse tempo também aí? Ele é antes de mim, igual. muito antes de mim. Aí tu vai me quebrar um pouquinho. Pô. Mas eu vou lembrar o nome dele. No teu caso do Suriname deu pelo menos certo financeiramente. Foi legal, foi muito bacana, uma experiência muito legal. O que eu quero te perguntar aqui? Não, eles foram lá em casa. Quando eu voltei de viagem, eles foram lá em casa para me trazer de volta pro clube, porque eu tinha fugido. Isso foi matéria no jornal, foi matéria na televisão, né? Jogador da base foge pro Suriname, futuro do clube vai embora. Isso aí eu tenho. Joia do Remo. Eu tenho cartazes de lá em casa, Sim. no jornal, falando sobre isso, né? E aí, quando eu voltei, o pessoal da diretoria soube, que eu acho que o nome do diretor, acho que se não me engano, era Almir Conceição, na época, né? Foi lá em casa. Ney, volta aqui, você vai voltar pro Suriname? Eu falei, não sei. Acho que vou. Depende de vocês. Foi mais ou menos essa conversa. E foi aí que eles me deram um contrato profissional. Cara, então foi muito importante até. Foi. Cara, para aprender, tipo, assim, pegar a parada da valorização. Foi. Inclusive, foi aí que começaram a fazer contrato com os jogadores da base, né? Aí fizeram contrato comigo, fizeram contrato com o Chicão, fizeram contrato com então foi Valderi. uma mudança de chave geral. Foi, eu tenho certeza disso. Fizeram contrato com o Ângelo, com o Flávio, finado Ângelo, Flávio. Fizeram contrato com um monte de jogador da base que tinham perspectiva de futuro e já amarraram os garotos. Caramba, olha os nomes aí que o Ney tá citando. Muito jogador aí. Todos eles praticamente jogaram profissional, pô. Aquela base era uma base muito top e o pessoal, praticamente muitos, subiram e foram profissional. Isso aí eu tô falando para você de 99, né? Pô. Aí a gente vem para 2000. Aí eu já tô praticamente ingressado no profissional. Aí é outro mundo, né? Aí já tô todo dia vindo treinar no profissional, só descia pro 20 para jogar. Mas aí eu já tinha um contrato assinado, né? Já era uma outra pegada. Eu fiz um contrato de 5 anos. Na época o contrato era de 5 anos, né? E aí eu fiz um contrato de 5 anos e fiquei no profissional, eu fiquei até 2003. Final de 2003 foi quando eu não fui mais aproveitado e resolveram conduzir meu contrato. Bom, dentro desse sentido aí, tu voltou grandão de lá do Suriname pelo menos. Voltei Eu aqui falando, mano, o que tu foi fazer pra lá? Tá aí, ó, a explicação. Mas é assim, a gente viu uma oportunidade, né? O Lupercini era meu treinador do Remo. Porque hoje em dia é impensável, assim, o Suriname. Hoje, assim, não, o cara não vai no Suriname. Imagina em 99, 98, cara. Mas foi uma experiência maravilhosa pra mim. De fato, foi experiência maravilhosa. Até porque, na época, tudo era muito difícil. E lá foi legal? O time foi legal? Muito legal. A gente ficou ali nas cabeças tipo assim, saímos na quarta de final, semifinal, alguma coisa do tipo, né? Depois eu ainda fiz parte da seleção da cidade lá, que fizemos alguns jogos amistosos contra outros times de outro país que vêm para cá, né? Na época de verão, Sim. Que é o torneio de verão. Então o Dego foi e me emprestou, né? Me cedeu para a federação como se eu fosse um atleta de lá. E fizeram uma seleção para participar desse campeonato. A gente foi campeão desse campeonato lá pelo time chamado Robin Hood. Não rolou o papo de naturalizar? Não, eu nem queria. Não, mas tinha... Não, chegaram a falar alguma coisa lá, mas... Mais aquele momento rápido ali. Aquela coisa. Não mas... teve nada pra Holanda? Porque, na verdade, essa seleção não era de jogadores irlandeses, eram jogadores que estavam disputando a competição. Então, era a seleção da competição do Suriname que estava acontecendo naquele ano. Sim. Não era um jogador, não era a seleção deles. Era a seleção da competição. Mas não tinha nenhuma ideia assim, ei, dá pra ir pra Holanda depois daqui. Tinha, sim, sei lá, né? Tinha. Houve uma possibilidade de ir, mas não houve acerto com o presidente do clube. O presidente do clube queria me vender por um salário de 10 milhões. Mas pra onde? Pra Europa mesmo? Sim, um time chamado RDC. Imagina, já tava com a porque cabeça... assim, no torneio de verão, vem 2 times de fora, sim, da Holanda, vem pra cá pra fazer jogos, né? Torneio de verão. É como se não sai daqui o pessoal vai para os Estados Unidos, a mesma coisa eles fazem lá. É porque o intercâmbio deles é nesse sentido. Porque o voo deles é nacional, então sai da Holanda e vem para cá como uma passagem daqui para Fortaleza, mais ou menos isso aí. Então o que acontece? A gente fez os jogos, né? Fomos muito bem, a gente foi o campeão desse torneio, que aconteceu com 4 times, né? Parece que jogavam, é tipo uma Copa do Mundo, jogava um jogo, o outro jogo, aí fazia uma final. E aí esse time RDC, que foi o time que jogou contra a gente, queria levar eu e um jogador chamado Ozael, que saiu daqui também. Também do Remo. Ele já estava lá quando tu chegou? Não, saiu daqui junto comigo. Égua. Jogava no Remo junto comigo.
Quem for do tempo aí vai lembrar, né? É muito tempo, 98. Não, quem for dessa época aí... Quem for dessa época vai lembrar. Só que ele não chegou a jogar no profissional, ele jogava na base. E ele jogava muita bola, aquele moleque, muita bola. Ele tá lá até hoje. Égua ainda? No Suriname? Não, Tá deve lá, estar flertando com a Holanda. Não, virou surinameio, Já casou tá com uma tudo moça certo. de lá e tal. Tá tudo bem lá com ele. E aí, queriam levar eu e ele. Só que aí o presidente queria 10 milhões de cada um, pô, não tem condição, pô. Cresceu muito. Eu vim descobrir depois, moleque novo. Pô, eu louco pra ir aí, presidente. Ele, não, eu tô conversando. O Brasil tá em alta, vamos precisar. Vocês estão valorizados já. Aí, Brasileiro lá é aí moeda voltei. cara. Aí voltei. É, Que terminou a competição, né? Eu falei, não, vou esperar então em Belém. Me dá minha passagem, eu vou pra Belém pra esperar lá. Se não, Esperou, se se não der aqui- certo, tá beleza. Aí quando voltei, meu pai falou logo, acerta com o Remo. Senão tu vai ficar esperando os caras. Ele queria que eu ficasse aqui, né? Aí o cara foi lá em casa, pô. Égua. Eles foram lá em casa, Saber Ney, qual é. vai lá no Bainão que a gente quer assinar o contrato com você. Aí eu fui, vim aqui, conversei com meu pai na época. Meu pai, não, vai, fica aí, fica. E eu acertei na época o salário bem legal pra mim na época, né? E foi muito bacana. Começou E eu fiquei ali. até 2003. E ali começou a minha era profissional. Ah, Ney, mas eu não lembro você jogando muito. Realmente, eu tenho Sim. poucos jogos pelo clube. Até Infelizmente. fotos, né? Registros eram bem poucos, né? Pouco, tudo era muito difícil, né? E assim, o nível técnico dos jogadores que a Também gente da vinha época, confrontar era muito alto. Não, os próprios jogadores do clube. Pô, eu pedi pra tu citar alguns nomes aí. Vamos lá, o ataque desse Remo aí já era complicado, imagina tu treinar. Pô, ataque eu jogava contra Edil, Agil, aí depois veio Robinho, Balão. Olha, Como é que tu vai marcar? olha eu marcando os caras vup, pelo amor de Deus. Né? Eu sempre Como é treinava que ali no marcar o time de Ageu? Não baixo. dá, cara. Eu lembro. Hoje o Robigol é até meu amigo, a gente se fala de vez em quando pelo Instagram ali. Mas eu tive um problema com ele na época aqui que eu queria marcar ele forte. Ele, ê, garoto, sai fora. O treinador até me tirou do time uma vez. Sai, garoto, sai. Tu vai comprometer aí. Vamos machucar o atleta que vai jogar, mas tu não vai nem jogar. Sai. E eu queria treinar forte, né? Que eu queria meu espaço e não tinha muita frescura. E aí. Mas hoje é meu amigo, essa galera toda aí, Balão, Marquinho Belém, né? Jogou com o Marquinhos Belém também? Joguei, Marquinhos Belém aqui, pô. Essa galera toda aí, cara. De Kleber, Anderson, jogadores que jogaram fora, que vieram aqui. Muita gente, cara. Tem gente que a gente nem lembra. Era muito difícil ter espaço, então, nesse time Era aí, muito né, cara? difícil. Era elenco com 25 atletas, 4 zagueiros, pô. Tudo É, zagueiro bom. Tudo zagueiro bom, de fato. Não tem por que mentir, pô. O nível técnico era muito mais alinhado, mais apurado. te pô. exigia bem mais, Muito. os atacantes te exigiam mais, era complicado. E ainda tinha então. o papo da experiência, né? Porque normalmente todo mundo sempre cita, né? O zagueiro normalmente ele precisa de um prazo maior, uma experiência maior para poder jogar ali na parte defensiva, né? E antigamente eles valorizavam muito isso. Hoje você tem jogadores mais novos que estão em ponta também, mas também o nível do futebol nivelou muito, né? Então você às vezes vê um garoto de 21, 22 anos já com uma maturação legal, conseguindo espaço para jogar, porque muitas vezes os caras mais experientes também já estão mais lesionados, o futebol ficou muito mais intenso, a longevidade do atleta ficou mais curta, né? Hoje você vê, às vezes, o pessoal não quer mais contratar um atleta de 37 anos, 38 anos. Você vê poucos hoje no mercado, né? Para estar nesse nível de competição hoje, o futebol está mais rápido, né? Então, tudo mudou um pouquinho, mas na minha época, cara, era muito difícil, cara. Não só Suava muito para conseguir jogar. Eu joguei alguns jogos titulares, né? Outros jogos eu entrava no banco ali, entrava no decorrer de jogo por uma lesão, alguma coisa. Mas assim, eu nunca consegui conquistar uma titularidade de sequência de jogos longa. Eu passei a minha base inteira como profissional, como titular nas minhas bases. Eu era capitão do Sub-20, Sub-17. Toda a minha base eu passei como capitão. Mas no Remo profissional de fato, eu não consegui ter uma sequência grande. Infelizmente. pelo nível, né? Não só dos jogadores que a gente já citou aqui, mas acho que também da competição. Porque tu foi ser jogador numa época em que o Remo jogava a Copa João Avelange, né? Depois foi pro Brasileiro. Exato. Eu jogava Brasileiro. Inclusive, eu tive um jogo bem legal aqui, que eu entrei no final do segundo tempo, que a gente estava jogando contra o Sergipe, precisava vencer para não cair, e com 28 minutos, eu acho, do segundo tempo, o Valderi fez um gol. E com 30 caiu um temporal. Era Bainão? Era o Bainão. Um temporal, não lembro dessa data desse jogo. E, cara, com 35 acabou a luz. Esse jogo era à noite? À noite.
Acabou o refletor, desligou o refletor com 35 de segundo tempo, acabou o jogo. Será que não foi o Manuel Ribeiro? Não sei. Não sei. Não lembro, não vou citar nomes, mas eu sei que acabou o jogo com 35. E no regulamento diz, depois dos 30, passou o tempo, não voltou energia, o jogo é decretado encerrado. E acabou. Pá. E a gente não caiu. Isso foi real. Rapaz, ano... eu acho que foi 2001, 2002, cara. Tem que dar uma pesquisada aqui de fácil, eu não lembro. Eu lembro que foi um jogo contra o Sergipe, aqui dentro. Ou Sergipe ou CRB, não tô lembrado. E assim, voltando a falar com relação à titularidade, eu acho que eu também dei um azar aí numa situação que aconteceu em 2001. Eu já estava muito dentro do elenco, né, na época, indo em banco todos os jogos, né? Prestigiado, né? Prestigiadaço. Que eu voltei de uma Copa São Paulo de Júnior excelente. O treinador, não estou lembrado o nome do treinador, mas eu sei que eu estava em todos os jogos e pintou uma situação para eu começar um jogo de titular. Um jogador foi reserva e a zaga foi eu e Ariomar. Olha, Ariomar na época jogava muita bola. E a zaga era eu e Ariomar. Era difícil achar um jogador meia boca nesse tempo aí. Difícil Pelo amor de Deus, difícil. né, cara? Eu não lembro. Não, desculpa, não era o Ariomar. O Ariomar se machucou e eu entrei no lugar do Ariomar. A zaga foi eu e o Bandock. Lembra do Bandock? Não lembro. Bandock jogou no Botafogo, cara. Botafogo do Rio. Aí olha o que aconteceu. O ataque era Balão, Robinho. O meio-campo era Chicão. Era Rodrigo Broa. E, caraca, muita gente. Anderson na lateral esquerda. Edenilson na lateral direita. Aí o que aconteceu? Eu entrei titular. Pá. Remy Pedreiro, me lembro benzinho. Aqui no Bainão esse jogo. Na época a transmissão passava pela Mais TV, os jogos. E esse jogo estava sendo transmitido pela Mais TV. E a gente foi jogando e tomamos um gol. Tomamos um gol, 1-0 para os caras aqui dentro. A torcida começou a agitar. E de repente uma bola de escanteio. A bola foi lá no segundo pau, eu me posicionei. O Ariomar cabeceou ela para dentro da área, eu dei um sem pulo. Pum! Gol! Pô, eu acho que tem uma foto dessa aí. Cara, corri para a torcida 1-1, banco, tudo legal. E aí a gente foi no decorrer do jogo. Eu lembro bem disso. Eu fiz um lançamento, pá, o balão foi, cruzou. Acho que Robinho fez o segundo gol. 2-1. O jogo é nós. Olha só isso aí. É o que eu te falo, a experiência, né? Aí 2-1, começou a chover. Final do jogo, 42 minutos, segundo tempo. E eu fui dividir uma bola, entrei de carrinho, de frente com o cara. E o juiz... Eu já tinha amarelo no jogo. E o juiz marcou falta. Só que eu quebrei o pé, velho. Tá. Lembra aquele lance do Mimica? Não. Que ele deu um carrinho na ala, que a bunda dele quebrou o pé dele. O pé dele travou na grama, né? Isso, ele lembra foi, disso? Não deu pra parar, não deu pra frear. Lembra disso? Pois é. Aconteceu uma parada prática parecida com essa. Só que eu não quebrei o pé, do pé quebrar. Ele trincou. Então o que acontece? Quando eu dei o carrinho, o meu pé travou no chão e o meu quadril foi e bateu no meu calcanhar. Nessa que bateu no meu calcanhar, ele trincou. Tem o fêmur, né? E a fíbula. Ele trincou a fíbula, ele não saiu do lugar, não fez nada. Mas só aquele copo de vidro trincado. Não toca. Se não tocar, mas se tu tocar, exatamente. Você pode colocar água nele ali e beber que ele vai. Mas ele tá trincado. E eu saí do jogo, né? E aí o médico fez um atendimento e falou, volta. E eu voltei. Ego. Quando eu voltei, eu senti muita dor, né? Não consegui pisar, caí. Isso aí pouca gente lembra, cara. O juiz me expulsou, velho. Porque ele achou que tu tava fazendo cera. Achou que eu estivesse fazendo cera. Caraca. Achou que eu estivesse fazendo cera. Ele me expulsou. Eu vim embora, saí, né, na maca, aí me trocaram, me substituíram. Eu acredito que isso também atrapalhou a minha sequência, que de repente com aquele gol, muita coisa teria mudado, né? Pô, um garoto jovem, né, vindo da base, fazendo um gol. Ainda foi expulso aí. Pô, não, mas se eu não fosse expulso, por exemplo, se eu não tivesse tido a lesão, né? Teria muito mais espaço lá dentro, teria prestígio e tal. Tudo. Pô, teriam, de repente, no dia seguinte teria muito mais entrevista, muito mais conversa, bababá, bibi. Que mudou o foco, né? Mudou o foco pra tua lesão, mudou o foco pra... Isso, fui pouco falado, né? E o que acontece? Eu fui fazer o tratamento por fora, porque eles queriam me operar. E eu falei que eu não queria operar, porque não precisava operar. E eu fui no médico por fora, e ele pediu para fazer de uma forma conservadora, e acabou criando um mal-estar com o departamento médico do clube. Mas assim, depois eu retornei, eles ficaram meio de banda comigo, mas depois a gente se amenizou, né? Normal, faz parte.
Porque eu não queria operar. E eu, assim, ó, de verdade, eu não me arrependo. Porque eu não queria operar naquele momento. Eu achava que era muito novo. E eu acreditava que a minha recuperação poderia ser mais rápida. Sozinho, ali, Sozinho, cuidando, isso. fazendo fisioterapia. Fazendo fisioterapia, exatamente. Tu operou depois ou não? Não operei. Até hoje não. Não, eu tive uma outra lesão, mas não teve nada a ver com o clube aqui. Aí o que acontece? Olha o que eles fizeram. Me desceram pro Júnior. Como punição, será? Mas Praticamente. entre aspas ali, né? Desceram pro Júnior. Aí eu fiquei treinando no Júnior para me recuperar, para voltar pro profissional. Mas tudo bem, faz parte do futebol. Eu fiz o Não, procedimento. tu fala isso hoje. Fala pro Ney lá, tempos atrás, uma coisa dessa aí. Mas na época a gente tinha uma hierarquia, né? Então a gente procurava respeitar e a gente fez o procedimento, a gente tinha um contrato com o clube e a gente foi, né? Então eu acho que acabou atrapalhando um pouco, né? Essa forma. Na época tu percebeu também, né? Sim. Tu tá falando isso agora, né? Sim, eu percebi. E eu tenho certeza que isso também atrapalhou um pouco. Né? E atrapalhou até, de repente, a minha continuidade na equipe, né? no profissional. Mas eu continuei 2001, todo ano, né? Recuperei, voltei. 2002 foi um ano maravilhoso para mim aqui, que eu ia muito no banco, né? Eu participava muito mais. 2003 já começaram a me tirar um pouco de rota ali no segundo semestre, né? E eu também acabei caindo um pouco. Aí no final do ano houve uma reformulação, né? E aí nessa reformulação meu contrato ficou suspenso. E aí me chamaram para rescindir meu contrato. A gente rescindiu o contrato e eu fui seguir minha vida. Né? Deu esse giro, tanto pelo Estado, né, quanto pelo Brasil. Né? O Estado eu já vim mais no final. Né? Quando eu saí daqui, eu fui embora. Né? Eu saí daqui com uma cirurgia que eu fiz no joelho, uma cirurgia de LCA. Fui para o Rio, tratei. Né? E aí eu fui ganhar meu futebol, aí fui ganhar minha vida aí dentro do futebol. Consegue lembrar aí? Consigo. Vamos lá. Saí Por daqui... ordem. Eu saí daqui, eu fui pro time, cara, muito engraçado. Lá vai. Precisava jogar de todo jeito. Nada no Suriname, pelo amor de Deus. Não, no Suriname já não voltei mais. Inclusive, eu tenho até vontade de mandar de ir lá, cara, porque eu tenho amigos lá, cara, que me mandam mensagem Ainda? até hoje. Ainda? Eu tenho amigos que me mandam mensagem até hoje lá, falando, pô, Neizão, vem aqui, cara. Vem aqui pra tu ver o Suriname aqui de volta. E eu devo essa visita lá, cara, porque eles mandam mensagem pro meu celular, cara. E eu acho isso muito legal, porque a gente construiu... 6 meses que foram construídos ali muito... Cara, eu tenho um amigo lá chamado Wallace, que ele me manda mensagem até hoje, cara. Fala, pô, Neizão, vem aqui, cara, vê a minha família, vem aqui, porra, dar uma volta, vem aqui conhecer a gente aqui, pô. E eu tô devendo essa viagem lá, cara. Porque assim, o futebol é isso, né? Ele acaba criando relacionamentos em outros estados que eu tenho até hoje, né? Então, quando eu saí daqui, fui para Belém, eu fui pro Rio, me tratei lá. E de lá, cara, eu conheci um empresário que me mandou para um time no Rio Grande do Sul, chamado Carazinho, da cidade de Carazinho, na região serrana do Rio Grande do Sul. E eu fui. Era a primeira divisão lá do Gaúcho? Não, era uma segunda divisão e uma Copa FGF. Era como se tivesse aqui Vou buscar a segundinha. Grão-Pará, né? Tu tá já a segundinha e a Grão-Pará que reúne ali. É mais ou menos isso aí. Uma copinha que eles fazem ali entre eles ali. Mais ou menos isso aí. Então eu fui para lá, que foi muito legal para mim também, né? Conheci pessoas maneiríssimas que eu tenho contato até hoje lá. Mas para mim foi ótimo para voltar a jogar, ganhar confiança, ritmo de jogo, isso tudo, né? E aí 2004, né? Aí 2005 eu fui para Rondônia, jogar o campeonato de Rondônia, né? Fiquei lá no Cacoalense, União Cacoalense, um time de Cacoal, inclusive foi um time que eliminou um time aqui de Belém, aqui numa Copa do Brasil, aí, em alguns anos atrás, não lembro. E depois eu fui para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, jogar o campeonato mato-grossense, sul-mato-grossense, 2007. Meu Deus, é só assim, vamos saindo um pouquinho para uns clubes assim fora do cenário do torcedor, né? Eu dei uma sumida, né? Daqui do nosso estado eu dei uma sumida e fui atrás de outras coisas. Precisava de minutagem, precisava jogar, né? Normal. E... Vai dentro da experiência também. A Sim, gente fala assim, tudo vou jogar a válido. segundinha do Gaúcho, mas tu não entende como Eu joguei a segunda divisão foi importante para ti nesse processo de reconstrução da carreira. Eu joguei a segunda divisão do Gauchão pelo Brasil de Pelotas. Pô. Também. Sim, vou falar sobre isso. Aí, de lá de Ponta Porã, meu filho nasceu. Vim embora. Vapo. Meu filho nasceu aqui em 2007, vim embora. Aí, fiquei um períodozinho aqui com ele aqui na época, né? Ele bebezinho, fui ajudar a mãe dele e tal, aquela coisa toda. Aí, depois fui para Pernambuco. Foi aí que minha carreira começou a dar uma alavancada. 2008. Fui disputar uma Série C
que na época era considerada hoje uma Série D, né? Que na época a Série C era 4 times, grupos de chave de 4 times, jogavam 6 jogos e de volta. Era um inferno, cara. Era uma Série D hoje. Era uma Série D hoje, né? Uma Série C. A Série C hoje é um luxo. É um luxo. Naquela... É um brasileirinho. E o pessoal às vezes não dá valor, mas, cara, uma Série C hoje é um luxo. E aí, olha que legal. Eu joguei um campeonato brasileiro da Série C pelo Petrolina, que é um clube muito querido do estado, uma cidade maravilhosa. E aí, de lá, cara, pintou uma situação para ir para fora do Brasil. Fazer um teste num time na Suíça, chamado Basel. O Basel, pô, um dos principais de lá. Se não for o principal. Eu não pude ficar lá porque tinha já 3 estrangeiros. Eu fiquei treinando 3 meses lá, com possibilidade de ficar, porém, os 3 caras de fora renovaram o contrato e acabaram descartando. Faz parte, mas foi uma experiência sensacional. Fiquei 3 meses em Basel. Depois de lá, como não deu certo, o empresário me levou para Istambul. Aí fiquei 1 mês em Istambul aguardando uma situação. Treinamos num time em Ankara. Não deu certo. Terminou. Aí eu falei, tá na hora de voltar, que eu já tô há muito tempo sem jogar. Sem jogar, só treinando, não dá. Só treinando aqui, comes e bebes, mas eu tô precisando jogar, não dá mais para ficar. Aí voltei em 2000 e... Tu parou em 8. 8, né? Isso foi final de 8. Quando foi início de 9, voltei para cá, para Belém. E voltei para jogar o campeonato de Pernambuco pelo 7 de setembro. Fiz um ótimo campeonato Série C pelo Brasil, pelo Petrolina. O pessoal de Pernambuco já ficou me olhando. Já sabiam quando tu voltou? Voltei em 2009 para fazer um campeonato pernambucano do início com o 7 de setembro de Garanhuns. Cidade top também. Cidade pequena, mas cidade top. E, cara, foi uma chave de porta aberta para mim em Pernambuco. Porque, graças a Deus, eu consegui ter um acesso muito legal ali no Norte e Nordeste. Ali no Nordeste, né? Então, eu fiz um baita campeonato pernambucano pelo 7 de setembro. Muito bom mesmo. Fiz 6 gols na competição. Eu tava numa fase assim, jogando contra Santa Cruz, Sport, Náutico, os caras, eu engolia os caras, né? E aí eu fiquei com muita visibilidade lá dentro, né? E aí, quando terminou o Campeonato Pernambucano, me chamaram para ir para o Santa Cruz. Já ia te perguntar, pô, nenhum dos 4 Santa lá? Cruz, houve uma conversa com Santa Cruz, olha bem como são as coisas, né? Existiam 2 possibilidades, ir para o Salgueiro, de Pernambuco, ou Santa Cruz. Quando eu falo os 4, eu incluo o Salgueiro, que nessa época ele era a 4ª força. Sim, né? era a 4ª força. Existia o Salgueiro, interessado, e o Santa Cruz. Eu fui embora para o Rio. E... Quando eu fui embora para o Rio de férias, né, de folga, né, eu recebo a ligação. Meus amigos todos falando assim, Neizão, tu acertou com o Santa Cruz. Já saiu em toda a imprensa. Eu, sério? Pô, ninguém me ligou ainda. Vocês estão sabendo primeiro que eu. E, eu vi, os caras me mandaram na época, foto do jornal, Ney Carioca, uma relação de atletas que estavam interessados em ir pro Santa Cruz. E, cara, eu fiquei em casa, olha só como são as coisas, né? O Salgueiro disse que eu não ia fechar comigo, porque tinha um zagueiro lá que tinha o meu perfil. Era alto, forte. Era alto, careca. Meu perfil, e claro. tipo assim, eles queriam tipo um zagueiro canhoto, entendeu? Um zagueiro, de repente, mais rápido e tal. Olha o que aconteceu, cara. Eu entendi o papo, né, deles. Eles queriam outro zagueiro, uma outra possibilidade. E, infelizmente, naquele momento, esse cara sofreu um acidente de carro lá e veio a falecer. Alisson, o nome dele. Inclusive, eu joguei contra ele. E, cara, 2 dias depois, o presidente do Salgueiro, Clebel, me ligou. Ney, quero que você aqui amanhã. E o Santa Cruz não entrou em contato, né? E eu não vou ficar esperando. Vou procurar também. Ninguém me ligou, não tinha empresário na época, era muito assim, você joga bem, os caras te olham, né? Não tinha essa facilidade que tem outro. E aí me pegaram e me levaram e eu fui para lá. 2009. Muito legal essa história. E aí, em 2009, eu fui começar um Campeonato Brasileiro da Série C pelo Salgueiro, né? Fiz um início de Salgueiro legal e me lesionei. E aí, nessa lesão, foi uma lesão um pouco grave, né? Uma lesão de pubis. E eles falaram, Neizão, aqui a gente não tem toda a estrutura para te tratar. Vá para sua casa, se trate lá e volte. Beleza.
Terminou lá, terminou meu contrato, né? Vem o Ney para Belém. Vim para Belém, tratei, fiquei novo, voltei. Já estamos em 2010. Já entrando em fase final de carreira, né? Aí eu voltei para o Salgueiro, para o Campeonato Paraense, o Campeonato Pernambucano, fiz o Campeonato Pernambucano pelo Salgueiro. E terminou 2010, né? Terminou 2010. Terminou meu contrato com o Salgueiro. Aí eu fui para onde? Fui para o Brasil de Pelotas. De novo? Não. Não, tu não tinha ido. Ah, tu tinha Fui ido pra pro Carazinho Carazinho. ainda. Cara. Fui para o Brasil de Pelotas. Disputar a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Outra atmosfera, né? Outra situação. Um jogo totalmente mais Pesado também pesado. pra caramba, né? Todo mundo fala da... Nossa, muito pesado. Eu cheguei lá um pouco técnico, né? Que eu sempre fui um cara mais técnico, passe e tal. Ficou e pesado. Os caras, Ney, aqui tu tem que... Olha, não tem negócio, velho. Eu falei, sério, velho? Não dá pra jogar aqui? Você não gosta de jogar futebol? Zagueiro. Que você é bicuda pra frente e braçada pro lado. Beleza, a gente vai se enquadrando dentro daquela que a gente tem, né? Faltava isso pra ti, então não tinha pego lá na primeira passagem também? Eu não tinha. Não, Carazinho a gente pegou, mas não era tanto, que era um nível um pouco mais inferior. Aí a gente pegou legal, cara. No Brasil de Pelotas a gente aprendeu muita coisa, cara. A gente acabou ficando até um pouco mais maldoso, porque lá o futebol, cara, é bem diferente do que era cá pra cima. E a gente sobreviveu a esse período. Foi uma experiência bacana, eu fui titular do Brasil de Pelotas. Porém, aí eu cheguei lá num momento muito difícil do clube, porque o clube sofreu aquele acidente de ônibus, lembra? Sim. Pois é, eles sofreram aquele acidente de ônibus. E eu cheguei lá praticamente um ano depois. Então aquela lembrança daqueles atletas ainda era muito viva na memória do torcedor. Isso prejudicava. O clube estava numa reestruturação de tudo, né? Então houve problemas de salário, problemas de moradia, problemas de treinamento, problema interno. Cara, existia muita coisa em volta, né? Então, eu cheguei no momento do clube de transformação e acredito que foi um momento bem difícil para o clube e para mim, porque eu acabava sendo cobrado por uma coisa que aconteceu lá atrás e que eu não tinha nada a ver. Paguei a conta de alguém. Tá tudo bem, faz parte, foi maravilhoso, experiência, registro, né, maturidade e tal. E aí voltei para Belém, né? Até nesse período Petrolina caiu lá. Nesse período aí, nada do Remo... No Remo nunca me procurou. Depois disso? Não, vou te contar depois como ele me procurou. Aham. Na verdade, eu fiquei muito triste com o clube. Foi, tu queria muito, dentro desse período todo. Vou contar. Mas tu não ligava não também? Não. E como é que... Estão falando de mim aí, nada? Não. Olha o que aconteceu. Foi aí que começou o que eu conversei aqui em off com você. Quando eu saí do Brasil, voltei para Pernambuco e fui para jogar a segunda divisão pelo Petrolina. E eu fui campeão pelo Petrolina. E o Salgueiro estava disputando a Série C, né? E foi quando foi quando deu uma chave legal na minha carreira, que foi quando eu estava no Petrolina e fui campeão pelo Petrolina da Série A2. E o presidente do Salgueiro foi e mandou eu voltar. Aí, vamos voltar para o clube, porque eu preciso de vocês. E ele pegou 5 atletas do Salgueiro, do Petrolina, e levou para o Salgueiro para terminar a Série C. Ele falou assim para a gente, ó, Ney, e vocês 5 aí, eu não quero que o clube caia. Eu só quero que vocês mantenham o time na Série C, porque Série C, os dois últimos caíam, os últimos caíam. Iam ter que brigar de novo para conseguir uma vaga para o brasileiro. E aí eles falaram, a gente não quer nada. A gente vai pagar vocês vão jogar e vão tirar a gente dessa situação. Beleza. Aí a gente foi, tinha mais 3 jogos. Eu fiz um pacote com ele de 3 jogos. Nós ganhamos o primeiro jogo do CRB, empatamos o segundo jogo contra o Asa de Arapiraca e ganhamos lá em Natal o jogo contra o Alecrim e nos classificamos para a próxima fase, que seria o primeiro jogo do mata para poder garantir a vaga para a Série B, né? Que não é igual é hoje. Hoje você ainda vai para um quadrangular. Outro quadrangular e lá tu decide tua vida com lá decide tua vida com vários jogos. Aqui lá não, lá tu jogava e ó, terminava a fase classificatória, os 2 jogos, acabou. Primeiro de um grupo pegava o outro, o segundo pegava, era o confronto olímpico. E a gente pegou quem? O Paysandu, no caso. Foi. Que foi o que a gente chamou aqui de Salgueiraço. Fizemos um jogo lá, 1-1, escaparam de pegar uma pancada de goleada. E aí na volta aqui, aconteceu todo aquele episódio. Não, isso aqui acharam que vinha pra cá só pra isso. Cravar aí. Acharam que tinha uma festa armada e a festa foi nossa. Enfim, isso aí depois é só história, como dizem, né? História. Isso. E aí a gente ficou aqui, né? Conseguimos a vaga da Série B. E aí a gente foi jogando em outros times, né? De lá a gente passou pelo Icasa,
né? Jogando no Cearense. Fui jogar no Alecrim depois, fiquei 1 ano jogando no Alecrim lá, o campeonato interno, campeonato estadual, né? Jogamos brasileiro, jogamos uma Copa também que eles têm lá. Fiquei muito bem lá, localizado. Já estava com 32 anos, né? 33 anos, já estava com outro pensamento. Batendo já a porta ali de isso, já. Daqui a pouco eu já preciso já vamos parar. curtir mais do que propriamente, porque a gente já estava com uma carreira um pouco já consolidada, né? As pessoas já conheciam a gente. Né? Eu recebi proposta depois da Chapecoense, mas para tu ver como são as coisas, né? Quando a gente teve o acesso aqui do Salgueiraço, que foi um jogo ao vivo transmitido, um dos poucos ao vivo que antigamente não tinha muito isso, o cara do Chapecoense, que era o treinador na época com o nome chamado Mauro Ovelha, cara, esse cara ficou 15 dias tentando entrar em contato comigo e não conseguia. Pra tu ver a dificuldade que era. Hoje em dia, né? Hoje tem empresário que faz a ponte, tem outro... Hoje em dia tu vai no Instagram e tu acha o cara. Também. Entendeu? Hoje em dia tu vai em qualquer lugar, tu joga no Google, o Google já bota lá tudo que o cara tem. E ele ficou 15 dias, cara, para entrar em contato comigo. Quando eu consegui entrar em contato com esse cara, que foi através de um ex-jogador de lá, que foi o BA, que é um jogador paraense, sim. Ele me encontrou na rua e falou: Ney, os caras da Chapecoense queriam ligar para você. Se tu não encontrasse com o BA, tu não ia saber. Eu falei: BA, pô, tá brincando comigo? Sério? Sério, pô. Eles ligaram pra mim, que o BA jogou lá. Sim. Eles ligaram pra mim, mas eu não tinha teu contato, não sei o que. Eu falei: pô, BA, tu tá brincando comigo, velho. Pega não, mano. Aí eu falei: me dá o número dele aí. Peguei o número do Mauro, pra tu ver como são as coisas. Peguei o número do Mauro Ovelha. Liguei pra ele. Professor, tudo bem? Que é Ney Carioca, o senhor me ligou há 15 dias atrás. Pô, Ney, liguei. Falei até com o BA, mas a gente não conseguia falar com você. Acabei de contratar um zagueiro. É igual, mano. Foi, verdade. O BA tá aí pra não deixar, pra dizer que eu não tô mentindo. Eu falei: pô, professor, pô, infelizmente, pô, mas eu tô aqui, meu número é esse aqui agora, quando você precisar e tal. Conte comigo e tal. Beleza. Aí eu voltei pro Salgueiro, renovei meu contrato, né? E fui para jogar a Série B, a gente já tinha a vaga da Série B, depois a gente joguei contra o ABC lá, mas a gente terminou a competição. Aí vamos pro ano seguinte. E aí o Mauro me ligou de novo. Eu estava no Salgueiro, o Salgueiro não queria me liberar. Aí me ligou para ir para Marcílio Dias. Também, gente. Neizão, vem para cá, vem pro Marcílio Dias, que do Marcílio eu te puxo. Faz um bom campeonato ali, joga ali, que dali eu te puxo para cá. O Salgueiro não me liberava. Rapaz, quanto é que eles vão te pegar prestígio lá? Não, graças a Deus eu tenho uma boa relação com o pessoal lá. Inclusive voltei lá. Até hoje? Até Lógico, hoje. né? Voltei lá o ano passado, fizemos um jogo beneficente lá. A galera toda ainda tá lá. É claro, hoje o clube não tá com a mesma estrutura que tinha antes, mas as pessoas estão lá e eu tenho o maior carinho com todo mundo lá. Eu sempre fui muito bem tratado lá. Chego lá, a galera me trata super bem. E aí, é como eu te falei, né? A gente vai criando relacionamento por onde passa. Graças a Deus, aonde eu passei, eu tenho bons relacionamentos. E aí, eu saí do Salgueiro, né? Depois da Série B, e acabou que o Marcílio Dias ficou para lá, acabou-se Marcílio Dias. E aí a gente veio para Belém. Vim para o São Raimundo jogar o Campeonato Paraense. Fizemos um ótimo Campeonato Paraense. E de lá pintou uma proposta para ir para o Cuiabá. Fui para o Cuiabá. Cuiabá iniciando aquela transformação de que é hoje. Que é hoje, é. Subimos logo no primeiro ano de Série D. Subimos para a Série C. Num jogo contra um time paraense independente. A gente ganhou lá, no estádio nosso lá, de 4-2. E conseguimos o acesso. Tem o pôster lá, tá tudo ok. E a gente foi seguindo, aí fomos para Icasa, fomos para o Itabaiano, fui campeão estadual para o Itabaiano. Aí entra o Clube do Remo. Que ano? 2013. 2012. 2012. 10 anos depois. Ali, Escute né? só. Saiu 3. Você lembra quando veio para cá Edu Chiquita, Henrique, Klebson? Seria nesse período aí? Que Lembra? Foi, eles queriam... Tu lembra quando eles veio para cá? Desse tempo aí não. Não lembra? Tanto. Pois é. Eu tava no Itabaiana, titular, velho, jogando muita bola. E tava lá comigo, que eu que levei ele, Edu Chiquita, que jogaram comigo no Salgueiro. E no Salgueiro estava Klebson e Henrique. O Henrique nem estava jogando nessa época. Um baita zagueiro também, mas nem estava jogando nessa época. E aí, resumindo, o Remo me contratou Henrique, Klebson. O Klebson eu lembro. Pois é. E eu tava junto com o Edu Chiquita. Os caras me ligaram e queriam trazer eu e Edu Chiquita.
e não me trouxeram. Eu tenho uma mágoa disso, cara, tu não tem ideia. Os caras todos vieram, os caras que eram meu banco vieram e eu não vim. E não veio. Cara, fiquei muito O chateado. que não deu certo aí? O sol não querer de me levar. É aquele caso, né, que o pessoal diz que o santo de casa não faz milagre, né? Cara, e eu tava voando, velho. Eu tava voando. Tu queria muito fazer parte daquilo Queria. todo. Eu queria encerrar minha carreira no Clube do Remo, vou ser bem sincero contigo. E aí, eu fiquei muito chateado lá. Pô, fiz um baita campeonato, fui campeão estadual, pô, moral, capitão do time. Aí fiquei rodando ali nos times ali, fui pro River Plate, aí depois fui pro... Calma lá, do Piauí. Não, River Plate que tinha onde? lá, um time que tinha lá Aonde em é? Aracaju. Ah, na hora que É, Itabaiana e Aracaju, eu fui campeão estadual de Aracaju. E ganhei uma vaga do Nordeste. Depois fui para Souza da Paraíba, depois fui pro Icasa. Aí comecei a me cansar um pouco, sabe? Aí fiquei em Belém. Aí, através de um conhecimento, eles me chamaram para disputar um campeonato aqui, a segunda divisão, né? Fui pelo Bragantino. Tava em casa. Ney, vamos jogar. Fui lá. Quase conseguimos acesso com o Bragantino, mas eu fiquei aqui para os caras me ver que eu estava aqui, que eu estava jogando, porque eu queria terminar minha carreira aqui. Mas infelizmente Cara, não foi da maneira... Nada aconteceu. Assim como muita coisa na tua carreira, né, Ney? Não aconteceu da forma que tu queria, mas aconteceu da Não. maneira que precisava. Pronto, não aconteceu como eu queria, mas aconteceu como precisava. É exatamente isso aí. Eu queria ser jogador europeu? Queria. Eu queria jogar num clube grande da Europa? Queria. Mas, cara, tudo que aconteceu na minha carreira, ela precisava acontecer para que hoje eu fosse a pessoa que eu sei que eu sou. E ponto. Não sente Não nada sinto remorso, nada. Não mudaria em nada. Nada. Não mudaria. Nem operaria lá na hora que o clube queria te operar? Não, eu não operava, não. Também não. Não mudaria nada. Nada. Eu acho que foi sensacional. Tanto é que quando eu resolvi parar, vou lhe contar como foi. Eu estava aqui, terminei, né? Fui para Macapá, joguei o campeonato de Macapá, não me pagaram, fui embora, fiz gol de bicicleta lá. E aí, vim embora e os caras me ligaram. Fui para Pernambuco. Eu falei, não tem um lugar melhor para eu terminar de jogar. Porque foi aqui que tudo me deu. Tudo me deu aqui. Todo lugar que tu foi te deu Todo bem. prestígio foi aqui. Todo lugar que fui bem tratado aqui. Então é aqui que eu vou parar. E eu disputei um campeonato pernambucano, cara, top. A imprensa me elogiando. A imprensa falando, pô, Ney Carioca com 35 anos jogando filho da bola. Era isso mesmo, não para, Ney. E aí eu terminei um jogo contra Serra Talhada, lá em Serra Talhada. Um jogo eu acho que a gente perdeu até de 1-0. Mas eu terminei o jogo, era o último jogo da competição. A gente nem subia nem caía, ficamos ali no meio da tabela. E aí eu falei, hoje se encerra minha vida de atleta. Eu não lembro a data, mas eu lembro que foi em 2016, ali mais ou menos em março, que foi quando terminou o campeonato estadual pra gente. Terminou o jogo, o juiz deu o apito final, cara. E eu disse, hoje se encerra meu ciclo. Podia ligar qualquer um. Não quero mais. Até porque o meu... não, escuta só. Até porque o meu corpo já estava doendo muito. Eu terminava um treino, eu ficava muito dolorido. Eu terminava um jogo, eu ficava muito dolorido. Então... Eu tinha que tomar uma medicação para poder superar essa dor. Eu treinava, eu queria só dormir. Então, aquela reação, ela já não estava sendo satisfatória e prazerosa. Ela já estava sendo muito dolorida para mim. A resposta veio do teu corpo pro fim, né? Sim, de fato sim. Ah, Ney, tu podia jogar mais? Poderia, mas eu tava com saudade da minha família, eu tava com saudade do meu filho, eu tava com saudade de ter uma vida social melhor. O corpo tava pedindo pra parar? Eu tava cansado de viajar o tempo todo, eu tava cansado de ficar concentrado, eu tava cansado de nego ficar me perturbando, me cobrando o tempo todo. Eu já com 35 anos, eu falei, pô, bicho, não quero mais isso. Terminei, agradeci a Deus, no meio do campo, em Serra Talhada, me lembro que se fosse hoje, agradeci a Deus. Falei, hoje é o meu último jogo profissional. Terminou o jogo, eu peguei minhas coisas, peguei meu carro e fui embora. Depois desse dia, nunca mais eu joguei profissional. Eu já estava parado há uns 6 meses já. Aí me liga um time de Macapá. Neizão, vamos voltar. Jogo contra o Botafogo, jogo contra o Vasco, Copa do Brasil. Falei, rapaz... Droga. Como é que você quer fazer? É um jogo só? Como é que é? Não, vem pra cá, a gente vai treinar, não sei o quê. E o papel, como é que vai ser? Pô, me fez uma proposta que não tinha condições. Não vou falar valor que é até indelicado.
Eu falei, pô, meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu já tô trabalhando aqui por esse valor, não dá para sair de casa. Meu amigo, me desculpa, mas eu tô ganhando mais aqui trabalhando do que... E aí eu também fui muito rápido, né? Eu já fui fazer uma faculdade, eu já entrei para estudo. Tem um cara que eu não posso deixar de falar aqui. Você nem parou então, né? Encerrou a carreira de futebol. Eu parei a carreira em março, abril. Eu parei em abril, eu fiquei maio meio tonto. Quando foi junho, eu já fui e comecei a correr atrás. O que aconteceu? Tem um rapaz, tem dois caras, né? Que é o Maurício e o Gaúcho. Foram dois caras assim fundamentais para minha transição. Foram eles que me deram espaço para poder iniciar o meu projeto de escolinha. O Gaúcho foi o cara que mais me perturbou. Falou, Neizão, vem aqui pra gente botar a escolinha na arena. Vem aqui com a gente, tu vai gostar. Vem aqui, que eles construíram uma arena. E queria que eu colocasse a escolinha na arena de futebol infantil, né? E eu falei, não, fica tranquilo que eu vou fazer. Então ele foi um dos responsáveis pela minha mudança de chave, né? E aí, junto com o Maurício. E foi aí que começou, né? Eu vi pro lado dos estudos. Eu entrei na faculdade de Educação Física, licenciado e bacharelado, e comecei a cursar. E dentro desse contexto eu comecei a fazer os treinamentos para a escolinha infantil. Criança a partir de 5 anos até 10 anos, né? São 3 categorias, 5, 6, 7, 8, 9, Sendo 10. jogador, tu já tinha essa ideia de querer ser? Já tinha a ideia de que eu teria uma escolinha de futebol, né? Já tinha ideia. Mas eu tinha uma ideia fixa de ser treinador de campo. Eu queria fazer a transição rápida, sair do futebol e já entrar como auxiliar técnico, alguma coisa assim. Tá na veia, né, cara? Tá na veia. Eu não queria sair do futebol. Tanto é que eu cheguei a ser auxiliar técnico, né, do Zé Carlos, no Sport Belém. No primeiro ano que eu parei, logo depois de julho ali, já entra a segundinha, né? E eu fiquei ali um pouquinho como auxiliar técnico dele na segundinha de 2016. Ele que me deu a oportunidade também de ser a primeira vez com auxiliar técnico. Foi muito legal, né? Mas, dentro desse mesmo período, eu recebi o convite de um amigo para ser o treinador do futsal do Clube do Remo. E foi aí que pelo carinho, pelo clube, foi aí que se deu a minha volta para trabalhar dentro do clube. Escreveu uma história também, né? Sim. Querendo ou não. Não deixa de ser uma história. Então, hoje, né, de 2016 começou a mudança, né? Eu parei de jogar profissional de fato e já comecei a trabalhar ali com o futebol. Um pouco mais amador, né, com as crianças, e fiz um centro de treinamento funcional que eu sempre tive a ideia de proporcionar para pessoas que não tiveram a vida que eu tive, proporcionar o mais próximo possível da realidade de um atleta, que é o quê? É você poder treinar todo dia, aplicar os fundamentos, trabalhar a parte física, a parte aeróbica. Rachão, né? No final. Fazer um rachão no final, exatamente. A gente tem lá as sextas-feiras lá no NC Training, que é o rachão, que é exatamente, né? Porque sábado tem a pelada de todo mundo nos clubes sociais, a peladinha de sábado à tarde. Então, você faz o rachão na sexta-feira, está pronto para jogar sábado voando. Então, a gente criou esse espaço, né, para as pessoas normais. E eu associo esse meu trabalho, que é o meu trabalho, de fato, junto com o técnico de futsal do Clube do Remo, que a gente já vem há 8 anos aí nessa lida, né? Tivemos que parar aí quase 1 ano e meio por causa da pandemia. Mas foi o tempo todo no Remo, nunca treinou em outro clube? Nunca tive, assim, já treinei outros times do interior, sim. Mas aqui na nossa capital, o único clube de fato que eu assumi e treino é o Clube do Remo, tá? Aconteceu, por exemplo, acontece aqui nos interiores que é o Copão, que a gente vai lá uma sexta-feira e faz um jogo sexta, 2 jogos sábados e 3 jogos domingo, e você defende uma equipe que está disputando esse Copão, tá? Mas isso são coisas que acontecem no interior. Aqui na nossa capital, o único clube que eu assumi, que eu tive vínculo algum, é o Clube do Remo. E tem, né? E tenho, eu continuo tendo, né, dentro das competições. Quais são as competições que você disputa, professor? A competição BNEG A no primeiro semestre e o Paraense no segundo semestre. Essas são as 2 competições que o Clube Remo Futsal Adulto disputa. Eu sempre fui treinador do Clube do Remo Futsal Adulto, né? Existem as categorias de base, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11, essas coisas. Mas eu sempre trabalhei na parte adulta do Clube do Remo. Que é aí onde o torcedor mais consegue te enxergar hoje em dia. Né? Hoje em dia consegue mais me enxergar, né? A gente teve um início lá bem devagarzinho, né? Fomos fazendo leitura, aprendendo muita coisa. A gente já se solidificou ali em 2019, né? Que a gente conquistou o primeiro título do BNEG A. E desde 2019 para cá, com a paralisação do BNEG A,
acho que de 2019, não, desculpa, 2018 para cá, a gente vem sempre chegando nas finais do Bené-Guiar. Já cheguei em uma final do Paraense, mas não fui campeão, perdemos na final para a SMAC. E nos outros campeonatos paraenses a gente ficou ali nas quartas de finais, semifinal, alguma coisa do tipo. A gente não conseguiu chegar na final. Mas antes era outro cenário, né? Desde a tua chegada deu uma... Desde a minha chegada eu acredito que a gente deu uma mudada muito boa, né? Eu que acompanho toda essa evolução, até vocês, graças a Deus, acompanhando o futsal nesses últimos 2 anos aí, eu acho que 2, 3 anos, essa ênfase no futsal, essa ênfase nos esportes amadores do clube, está tendo uma cobertura muito legal. E eu parabenizo a vocês aí por causa disso, porque é importantíssimo para o nosso trabalho e para o trabalho dos atletas que estão lá, entendeu? E para segurar aí a parte de não jogo mais bola, mas treina, né? A galera do futsal, tem a parte ali que entra o boleirão também? Não, tem que separar. Tem que separar. A gente às vezes entra. Você sabe conversar com os caras, né? Sim, a gente às vezes entra no papo do boleirão, quando acontece de uma coisa eles fazerem, a gente fala assim, pô, para com isso aí, mano, eu já fiz, pô. Aí, essa é a diferença às vezes do cara. Exatamente. Mas eu não fico falando, quando eu jogava, Não, eu acho que a gente tem uma vida até um certo ponto e a gente tem que passar de fase. Eles têm que entender que eu sou o treinador deles, eu não sou o jogador deles. Entendeu? Essa é a grande diferença. Então, eu tenho certeza que eles compreendem isso, né? É claro, tem um momento de brincadeira entre eles? Claro que tem, pô. Eu joguei e eu sei muito bem, às vezes, o que eles pensam. Até porque tu lida com muitos caras ali, né? Mas eles não sabem como eu penso como treinador. Porque, de fato, tu muda. Eu penso como eles como atleta. Eu fui atleta. Então, professor, eu tô sentindo uma dorzinha aqui. Pô, mano, para que eu já sei isso aí, cara. Dá pra jogar, para de palhaçada, entendeu? Ajustar, né, um time com muitos jogadores, porque ali dentro do próprio Clube do Remo hoje, né, a gente tem uns caras ali que rodaram o Brasil, outros que... Sim. Falar sobre relacionamento com os atletas, vamos lá. Graças a Deus, a minha experiência de vida fez com que eu conseguisse lidar com pessoas, né? Então, eu acredito que pelo tempo de clube e pelo relacionamento com os atletas, eu, graças a Deus, nunca tive problemas, de fato, com atletas. É claro, vai ter atleta que não vai estar contente com alguma coisa. Faz parte. Eu também já tive situações como atleta que não fiquei contente. Vai acontecer, vai só se agradar sempre. E eu sei que isso acontece. Cabe a mim fazer com que esse atleta entenda a real situação e faça com que ele melhore para que ele possa ser melhor aproveitado. Ponto. Entendeu? Porém, eu tenho hoje um elenco realmente, de fato, muito forte, com muita qualidade. E eu explico isso para eles. Cara, vai ter gente boa que vai ficar fora, velho. Vai ter gente boa que vai ficar fora. Então, se percebeu que está ficando fora, vamos treinar um pouco mais para poder jogar. Tem a nova geração chegando. Claro. E porque o que acontece? Infelizmente, no futsal, a gente ainda perde atletas para outras equipes do interior, por exemplo. Está começando agora aí a Copa Ouro, que acontece em Itaituba, que é um dos maiores campeonatos que tem. Eu não fui para lá, porque até então tinha uma situação para o Remo disputar o Campeonato Brasileiro, mas não houve como participar. E eu acabei não acertando lá para dar prioridade para o clube, porque o campeonato seria nesse período, né? Então a gente acabou perdendo alguns atletas após essa desistência do clube. Perdemos muitos atletas para essas equipes, né? essas competições. Né? Então até isso tu tem que saber, né, dosar, que às vezes a gente até fala durante a transmissão, né, algum jogador está cumprindo tá fazendo, né, tá tendo algumas coisas particulares, outros estão cumprindo outras agendas, faz parte, porque isso aí a gente chama dentro do futsal de o extra do atleta. Sim. Né? Então, o atleta vai lá, faz o jogo dele, recebe o que ele tem para receber e volta, retorna. Porque o vínculo dele aqui no nosso... Até isso tu precisa saber ministrar o máximo do possível, né? Porque às vezes... Até isso entra essa jogada de cintura que jogada de cintura, porque, pô, professor, eu tô aqui, o cara não tá treinando, às vezes, mas ele tá jogando, eu tô entendendo que ele tá jogando, ele tá treinando com a gente quando ele tá aqui. O momento vai ser tu, calma, que eu vou fazer a mesma coisa. Vai chegar a hora. Merecimento. Exatamente, meritocracia, como eu chamo, meritocracia. Né? Então, a gente consegue lidar muito bem com eles. Eles têm um respeito muito grande por mim, eu também tenho muito respeito por eles sabem disso, eu brinco, eu tô lá todo dia, eu cobro, né? Mas também na hora de fazer um carinho, passar a mão na cabeça, opa, vem aqui, filho, não fica assim, pensa bem, fica calmo, e amanhã é outro dia, e que amanhã vai ser melhor do que hoje. E vamos trabalhar junto. E vamos trabalhar. São que a 8 anos de futsal. 8 anos de futsal no clube, a gente já está aí mais uma final de competição, e eu espero que a gente consiga mais um título para o nosso clube. Pois é, chegando já no finalzinho desse papo aqui com o Ney Carioca, professor,
8 anos de Clube do Remo, onde é que o Ney Carioca, assim, vê daqui a alguns anos? E o que ele espera dentro do próprio clube, né? Eu vou dando sequência no meu trabalho. Tu vive o dia, né? Eu não fico pensando o que vai acontecer daqui a 10 anos, até porque eu nem imaginei que eu fosse ficar 8 anos no clube, né? Mas eu espero um pouco mais de olhar, né? A gente sempre espera, a gente sempre faz um trabalho para que de repente as pessoas olhem e falem, olhem com carinho e falem, a gente pode aproveitar alguma coisa daquele cara, bicho, aquele cara pode ser alguma coisa, né? Às vezes eu fico triste, eu sempre comento às vezes que, cara, ninguém pergunta para mim do profissional de algum atleta, né? Quem é o cara lá do futsal? Quem é o cara que coordena o futsal lá? É o Ney. Chama ele aqui comigo. Sim. Neizão, tu tem algum atleta que a gente possa aproveitar? Né? Tu tem alguma coisa que possa acrescentar com a gente aqui? Infelizmente, a gente não tem essa linha, esse contato. Né? Esse contato é muito distante. Né? Eu não sei se é de agora ou se já era assim. Não, são coisas que tu vai mudar, né? São coisas que tu vai mudar. Eu espero, porque eu sei que eu mudei muita coisa no futsal. Né? O futsal não é de agora, lembrando que existia um treinador que era muito renomeado aqui, que se chamava Sérgio Ricardo. Né? O futsal já deu muitos jogadores bons aqui. Né? Tem o Toninho, tem o Paulo Marçal, que todo mundo conhece como Roma, tem o Davidson, tem o Humberto, tem o Edgar, que hoje é treinador, tem o Alex Pança, que foi um grande jogador. Então, assim, o futsal, cara, ele traz muita qualidade, né? Recentemente eu tive um atleta que hoje é seleção sub-20, que às vezes as pessoas nem sabem, que é o Thiaguinho, passou pela minha mão, passou pela categoria de base. A gente tem atleta hoje lá no futsal, que é o Uga, que, cara, é um baita jogador, tá treinando no campo no sub-18, parece, ele tem só 17 anos. Então, existe uma gama de atletas de muita qualidade no futsal, e que às vezes não tem essa ligação para que esse moleque seja melhor aproveitado. E é uma coisa que eu fico muito triste, né? De não poder compartilhar ou colaborar um pouco mais. Eu estou sempre à disposição, Sim. Eu estou lá todos os dias. Falta um pouco mais de interesse de alguém que queira saber um pouco mais disso. Né? São coisas que tu vai mudar. Né? Sim. Assim como no futebol as coisas não aconteceram da forma que tu queria, dentro do futsal as coisas... Hoje tu tem muito mais tempo, né, e cabeça para conseguir. Com certeza, e muito mais maturidade. Então a gente vai fazendo o nosso trabalho com muita humildade, com respeito a todo mundo. A gente vai dando resultados, né? Eu não sei se você sabe, a gente na competição foi o melhor ataque, Sim. melhor defesa. Eu passei os números já para Carol. Passou o número para Carol? Então, ano passado foi a mesma coisa, nós tivemos, acho que, a melhor ataque, mas não fomos a melhor defesa. Então, a gente já vem construindo um legado durante esse período muito interessante, né? Eu não anoto, mas esses dados alguém tem, né? Então, a gente vem trabalhando nisso para também ser valorizado dentro do mercado como treinador, porque eu sempre gostei disso, eu sempre vivi isso, e, de repente, futuramente, eu migre do campo pro futebol, do futsal pro campo. Né? Assim como o atleta migra, por que o treinador não pode migrar? Eu já recebi muito, Ney, assim, o hoje. Então isso dá para perceber que se um dia lá na frente tu for treinador de campo, de repente, se é um dos objetivos, tu vai ser porque tu vive o dia a dia. Sim, vai chegar eu já tive proposta. Eu já tive uma proposta de um time recente na nossa cidade que se chama Belenense para assumir esse comando. Mas eu realmente ainda não achei que seria o melhor local para fazer isso. Eu queria ficar ainda no futsal, que é um espaço que eu já tenho um nome e um mercado legal. E tu tá feliz também? Sim, muito feliz. Isso é o mais importante. Só que eu sou um cara com muito desafio. Então eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou migrar para o outro lado. Não tem jeito. Espero que seja no Remo, né? Porque se a gente trouxer os desempenhos e resultados... eu também espero. Eu também espero, até porque eu tenho um carinho enorme para esse clube. Eu sempre falo para as pessoas que eu vivi aqui dentro, né? Muita gente não sabe, mas tem gente que está aqui hoje que me lembra de mim aqui daquela época, né? Cacheado está aí até hoje. Eliezer, eu acho que está aí até hoje. Eliezer está aí até hoje. Então, esses caras lembram de mim aqui, andando por debaixo desse... O próprio Máriozinho, né? Máriozinho, né? Mas é que o Máriozinho foi e voltou, né? Mas tem muita gente que me conhece aqui dentro, diretores de futebol que me conhecem aí. E quem sabe um dia eu esteja aqui disponível aí para poder trabalhar dentro do clube, que é um lugar que eu me sinto muito bem. Eu estou sempre assistindo os jogos do clube, eu venho no estádio, eu sou um cara que estou sempre presente por aqui, né, em contato com as pessoas, me informando. Se eu não venho aqui, o jogo é fora, eu estou assistindo em casa. Então
O futebol ele é muito, muito conectado comigo, uma frequência muito grande, então eu tô aqui. Acima Tá me de vendo tudo. aí, ó? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, viu? Recado dado. Bom, professor Ney Carioca, a gente vai encerrando por aqui este episódio do Reicast, agradecendo mais uma vez a sua presença. Bom, a pergunta em prol era disso, onde você se enxergava daqui a algum tempo. Você já deixou aí bem claro que gosta de viver o dia a dia, gosta de viver o hoje, e o que tiver pela frente aí, o desafio que vier, você vai estar pronto, né? Com certeza, e eu vou só aqui alongar um pouquinho, tá? Se você me permite, Claro. falar um pouquinho dessa nossa final, tá? Ah, claro. Amanhã a gente tem uma grande final do futsal, mais uma na minha carreira, né? Agradecer a A minha todos. primeira, viu, na transmissão. Ótimo, eu conto com todos vocês lá, conto com você, torcedor, tá? Que gosta do clube e quer procurar incentivar a gente, né? Vai lá amanhã no Mangueirinho, ambiente climatizado, segurança, espaçoso, para que você possa ver um clube do Remo Futsal disputando a final do Beneg A contra a grande equipe das MAC. Então, não perca amanhã, 10 horas, tá? No Mangueirinho, você vai ver um time praticamente completo, um time bem motivado, para que a gente possa fazer uma grande festa naquele ginásio, e que, se Deus quiser, Deus abençoe. A gente não sabe, né? Final é final, a gente sabe ali que tem 50%, mas eu tenho certeza que não vai faltar vontade e garra para essa nossa equipe conquistar nosso título. Bom, e se não der para ir pro Mangueirinho, não tem problema. A Remo TV Bet Nacional, olha aqui, ó, pessoal. A Remo TV Bet Nacional vai transmitir a partida aqui nesse canal mesmo, o canal oficial do Clube do Remo, a Remo TV Bet Nacional. Professor Ney, lhe encontro amanhã e sempre bom lhe ver, viu? Muito obrigado pelo eu papo fico aqui. muito feliz mesmo, de Conhecer um verdade. pouquinho a sua história aqui, foi legal. Pô, muito obrigado por me ceder esse espaço para as pessoas conhecerem. Fico muito feliz aí de poder fazer parte. Estarei sempre disponível aí para qualquer evento, uma resenha, um comentarista. Eu sempre gosto de estar participando. Sou um cara extremamente focado nisso A aí. gente vai trocar, quando for fazer o Sub-17, de repente, que é o Carlinho, que é o treinador, o Carlinho vai para B, o senhor vem pro Sim, comentário. pode contar comigo, é só me mandar um zap aí que eu venho, que eu faço uma questão. Muito obrigado, tá? Muito obrigado a vocês que estão aí atrás das câmeras aí, a galera que tá aí, que muitas vezes não vê, mas olha, trabalha muito. Eu cheguei aqui, os caras estavam trabalhando pra caramba, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e obrigado a vocês aí que acompanharam. Espero que vocês curtam bastante aí e qualquer coisa, eu tô aqui, hein? Fica ligado que eu tô aqui. Bom, pessoal, agradecendo mais uma vez aqui o Ney Carioca, a vocês torcedores que acompanham a gente aqui no canal oficial do Clube do Remo. Não se esqueça de seguir as redes sociais do Clube do Remo, @Clube do Remo aí, tá bem embaixo aqui da descrição, todas as redes sociais do Clube do Remo. E claro, se inscrever aqui no canal oficial do Leão, a Remo TV, se você ainda não for inscrito, viu? Papos como esse, somente aqui no canal oficial do Clube do Remo.